gente tem feito boas transformações liberais, né, ao longo desses primeiros anos do governo Milei. A gente tem mais um tempo ainda para tentar transformar a Argentina peronista num país liberal. Eu acho que, de alguma forma, eu concordo, né, com o Bruno de que a gente teve um período muito ruim na ditadura militar. Tô falando aqui do ponto de vista econômico, acho que do ponto de vista social, acho que as críticas são todas completamente válidas e não cabe de nenhuma forma defender os algozes que ocorreram, as atrocidades que ocorreram. Mas do ponto de vista econômico, a gente não tem um programa parecido com o que a gente tem hoje. Na ditadura militar, a gente viu um Estado de mãos fortes dentro da economia, o que é completamente distinto do que a gente vê hoje no programa implementado pelo Milei. E só para tentar, né, acho que todo economista gosta bastante de história, eu vou um pouco nessa linha, mas só para tentar colocar todos os espectadores aqui na mesma página. Durante a década de 80, né, onde a gente teve a ditadura militar, foi um período mundial que foi muito difícil, muito por conta, já aconteceu aqui nos Estados Unidos, que a gente teve uma inflação bastante relevante, e a gente teve o presidente do Banco Central, Paul Volcker, colocando a taxa de juros muito elevada, e fez com que vários países da América Latina tiveram crises, inclusive o Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como na Argentina, perdão. Na década de 90, a Argentina tentou implementar um programa ousado de paridade cambial entre dólar e o real, e dólar e o peso argentino, colocando esse de 1 para 1, e que foi um sucesso por uma parte do tempo. Durante a década de 90, a Argentina teve inflação zero por muitos anos, teve superávit primário por vários anos e conseguiu fazer com que essa moeda fosse extremamente forte. Acontece que tu manter essa paridade cambial exige um fluxo muito grande de moeda estrangeira entrando na economia, no caso de dólares entrando na Argentina, e essa paridade fez com que a Argentina perdesse competitividade ao longo do tempo, né? Perder o instrumento de política monetária tem um custo para o país, e esse custo, no exemplo da Argentina, foi que todos os argentinos optaram por sair do peso e comprar dólares. E isso fez com que a indústria argentina se esvaísse e começou um processo de desindustrialização muito forte, o que fez com que no final dos anos 90 tivesse um episódio muito famoso que chamava de Corralito, né? Corralito, perdão. Depois o Bruno certamente tem um espanhol melhor que o meu, pode corrigir aqui minha pronúncia. Onde em 2001, de fato, a gente teve essa quebra desse padrão de 1 para 1 peso e dólar, e aí a gente entrou numa série de problemas sociais muito grandes na Argentina, fazendo com que a gente tivesse uma moratória, né? A Argentina deu o calote na FMI, um dos maiores calotes da história até hoje, de mais de 140 bilhões de dólares na época. E aí, desde então, a gente teve uma série de erros brutais na economia argentina. A gente teve 3 governos Kirchner, e aí depois tivemos um episódio do Macri ali de 5 anos, que foi um desastre também, não conseguiu implementar as reformas liberalizantes que poderiam salvar a Argentina. E aí depois tivemos mais um praticamente, né, mais um governo peronista. E aí, então, a gente tem agora o governo Milei que está salvando a economia argentina, né, do buraco, né? A gente tem um governo onde a gente tem a moeda argentina ficando cada vez mais forte, o índice de confiança dos consumidores cada vez melhor. A gente observa, tenho certeza que muitos dos nossos espectadores aqui moram no Rio Grande do Sul e foram ao litoral durante o veraneio ou foram em Santa Catarina durante o veraneio e presenciaram a quantidade de argentinos que tá superior aos anos anteriores. Isso se deve ao fato de que a moeda argentina tem se valorizado muito frente a todas as moedas no mundo inteiro, muito mais do que o real, e isso fez com que os argentinos aumentassem, então, o seu poder de compra frente ao dólar e substancialmente frente ao real. Então, acho que as medidas que o Milei tem adotado são duras. É claro que as pessoas que vivem tentando extrair do Estado o seu sustento, essas pessoas naturalmente estão infelizes, porque o Milei está diminuindo o tamanho do Estado na economia e abrindo espaço, então, para a iniciativa privada
ser o motor do desenvolvimento econômico. E isso, naturalmente, enfrenta desafios, né, da casta política e das pessoas que gostam, né, desse sistema de extração, né, do Estado e dos impostos. Então, desagrada muita gente e agrada os liberais, e por isso o meu voto é sim. Eu acho que Milei está fazendo um excelente trabalho. Muito bem. Bruno, quer responder algo do que foi dito aí pelo Matheus, ou quer avançar no tema do protesto, das manifestações? Mas eu acho que seria interessante dar uma impressão tua aí sobre o que o Matheus falou, especialmente sobre o aspecto da economia, que o Matheus disse que o novo presidente está tirando a Argentina do buraco. Ver quais são os dados que o colega trabalha, né? A Argentina está com o menor nível de consumo massivo desde 2001. Mas o que ficar chovendo de dados aqui, eu vou dar uma fonte, aí depois cada um pesquisa por conta própria, fonte muito boa mesmo, centrocepa.com.ar, que é o Centro de Economia Política Argentina, que aí tem dados bem interessantes, tá? Mas igual, tem os acumulados, eu leio a imprensa argentina por obrigação todo santo dia. O consumo na Argentina, o consumo massivo, tá? Ele é o menor desde 2001, quando deu a debacle. Na verdade, o corralito ele foi entre foi outubro a dezembro de 2001, quando o FMI impôs para criar um novo empréstimo ao governo de La Rúa, que fosse confiscada a poupança da classe média argentina. O que está acontecendo hoje no país? Já aconteceu 4 vezes. O que é? Os dólares entram na Argentina, são convertidos a pesos, quem aporta dólares ao Banco Central argentino recebe uma remuneração em pesos e um compromisso de recompra. Com isso, o peso fica valorizado em relação ao dólar, só que precisa de ingresso permanente de dólares. Esse ingresso permanente de dólares passa por cada vez mais ter novos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Para isso, foi colocado um decreto de necessidade de urgência semana passada. Pela lei argentina, o DNU, ele tem que ser aprovado nas 2 casas, Câmara e Senado, e como é uma contração de um empréstimo externo, ele tem que ser aprovado o empréstimo em si. Em detalhes, o que fez o governo Milei? Conseguiu aprovar o DNU só na Câmara e fez uma interpretação jurídica que esse aí é um gesto legal, e aí foi para o FMI dizendo, temos a aprovação do empréstimo, até agora a FMI não se posicionou. O pedido de empréstimo junto ao FMI é do mesmo valor que foi citado pelo colega da bancada, 140 bi de dólares, ao momento atual. Em dezembro de 2015, a Argentina tinha o salário nominal mais alto da América Latina. Foi o último mês do governo Cristina Kirchner. O governo Maurício Macri, que aliás é o mesmo operador, o mesmo cara que fez o empréstimo no Maurício Macri, Luiz Toto Caputo, que é um ex-operador do JP Morgan na Argentina, é o ministro da Economia agora, é a mesma pessoa. Javier Milei foi eleito deputado federal falando contra o empréstimo de Caputo, dizendo que era uma ilegalidade, era um crime. Agora ele vai e comete o mesmo erro, o mesmo crime. Palavras dele. Tá? Por quê? Porque o empréstimo que foi contraído no governo Macri foi o que empipinou de dívida para o governo posterior, de Alberto Fernandes. Então, quem está lucrando na Argentina? Aqueles que conseguem transferir a sua dívida privada como dívida pública. Se isto não é viver do Estado, o que é viver do Estado? É a primeira colocação. Outra, realmente, o governo já demitiu, na Argentina o serviço público não tem estabilidade para 100%, já demitiu 50 mil servidores públicos, tá? Principalmente na área da saúde. Então, um grande aporte para a humanidade que foi feito semana passada foi fechar o Instituto do Câncer, com as pesquisas em andamento. A outra situação, o caixa do governo federal é feito a partir do congelamento de aposentadorias do regime geral. Hoje, um aposentado na Argentina está recebendo em torno de moeda brasileira pouco menos de R$2.000. Qualquer pesquisa está dizendo que ele tem que escolher, ou ele come 3 vezes por dia, ou ele compra remédio. Por quê? Porque até o início, até o governo passado, Alberto Fernandes ele é algo próximo de um camarada muito frouxo e um péssimo operador político. Então, até uma piada que ele dizia, não posso, nunca podia nada. Tá? Mas a Argentina tinha câmaras setoriais de preços. Por quê? Porque a economia argentina ela é muito cartelizada. Então, ela tem 12 grandes grupos econômicos que formam um preço para o consumo massivo. Se tu liberaliza esses 12 grandes grupos econômicos para formar preço ao seu bel prazer,
eles vão gerar uma pressão inflacionária. Então, a inflação, sim, ela teve uma subida gigantesca no primeiro ano do governo Milei, até que conseguiu estabilizar a paridade dólar-peso. Como consegue estabilizar? De forma a arrochar o aposentado, a tirar a verba da saúde e garantir que o caixa do Estado Nacional sirva para alimentar os grupos financeiros. E também liberalizar a economia no pior sentido, como, por exemplo, livre fluxo e ingresso de dólares, sem fiscalização. Tá? Tentando atrair capitais voláteis para a Argentina. Mas não é algo organizado como a dívida pública brasileira, que você tem, por exemplo, um número X de empresas que têm o poder de venda e recompra dos papéis brasileiros. Tá? É algo tipo, quase que a Deus dará. Você chegou com $1 hoje no Banco Central argentino com ou sem procedência, eles vão dar um jeito de legalizar. O presidente da Câmara dos Deputados, o senador Martin Menem, ele é sobrinho de Carlos Saúl Menem, filho de Eduardo, que foi senador no governo do irmão dele. Ele tem como profissão operador de câmbio e lavagem de dinheiro, câmbio Fênix. Tem um BO desse tamanho nas costas dele, é o presidente da Câmara. A elite financeira argentina, que vive de parasitagem financeira, que não produz um parafuso, é quem está mais faturando no governo Javier Milei. Se você pegar os números da indústria, eles caíram. Do comércio, eles caíram. Do emprego formal, esses números caíram. Então, qual é o sentido disso? Se não for uma mega acumulação financeira para um setor pequeno, o colega tem razão, quem saiu da Argentina foram 5 milhões de pessoas, a população argentina é de 47 milhões de pessoas, é quem conseguiu ter algum ganho financeiro na paridade do dólar, porque tinha reserva em dólar, e hoje, qualquer pesquisa econômica argentina, qualquer uma, tá? Até posso citar um jornalista econômico muito sério, Alejandro Berkovich, se alguém tiver curiosidade, B-E-R-S-C-O-V-I-C-I, Berkovich, tem os números todinhos, toda semana tem tabela na mídia argentina, programa Lei da Selva, está todinho na internet, e traz esses números aí. Então, hoje, o argentino médio tem de escolher entre torrar as suas economias ou pagar aluguel. Por exemplo, a lei dos aluguéis. Acabou a lei de aluguel, amigo. Agora os aluguéis são renovados ao bel prazer do proprietário de imóvel. Ainda bem, ficou livre? Possibilidade nisso? É uma pergunta séria. Como é que alguém que é um inquilino, que tem um contrato que é variável, a cada 3 meses pode segurar uma família de 4, 5, 6 pessoas dentro de casa? Tá? Se hoje o preço do aluguel incide sobre o valor final da renda da família. E aí vai. Para não monopolizar, eu devolvo a palavra sem nenhum problema. Eu queria que a gente colocasse as coisas no lugar, tá? A economia precisa. A economia argentina precisa. Sim. De não ser uma economia de paridade, dólar-peso. Precisa manter o seu nível de industrialização. A indústria ainda é importante na Argentina, é quase 20% do PIB argentino. Manter as suas cadeias de ponta, como, por exemplo, produção de reator nuclear, que a empresa foi vendida também. Você perde a patente. E precisa urgentemente diminuir sua taxa de pobreza. Fazendo isso, criando um câmbio artificial e acumulando dívida para o Estado, endividamento externo, para criar uma falsa paridade dólar-peso, só tem um sentido. É a acumulação financeira pura e simples e voltar a um país que é uma potência industrial, era uma potência média em nível industrial, e transformar num mero exportador de commodity agrícola mineral.